você disse aí, já que você tocou nesse assunto do hebraico, o original, não mesmo do Google, moderno, quer dizer, que você disse, eu vou partir para a tradução da Bíblia. Qual a tradução da Bíblia mais leal? Então, essa é uma pergunta que eu escuto muito onde eu vou. E aí a gente tem que entrar num assunto que é um pouco maior. Dá polêmica isso aí, não dá? Dá muito problema, porque principalmente tem gente que faz muito burburinho na internet sobre isso. Sim. A tradução da Bíblia, gente, primeiro que as pessoas elas têm uma falsa ideia de que a Bíblia é traduzida por qualquer cara, em qualquer quintal, em qualquer jeito. Não existe isso. Você pode, por exemplo, uma das traduções mais julgadas, vou pegar aqui, tá? Que é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A pessoa fala, essa língua aí é muito fácil, não sei o quê, não é próxima do original. Primeiro, se você estudar, ler o prefácio, você vê que essa Bíblia, ela é de 1988, né? Foram 12 anos para construir a Bíblia NTLH, uma equipe enorme que queria o quê? Trazer uma linguagem onde as pessoas compreendessem. Essa Bíblia, ela tinha um cunho, uma missão evangelística, porque tem palavras na Bíblia que a gente não consegue compreender e principalmente o pecador que está começando ontem. Né? Tem isso? Por exemplo, anátema. Não é uma palavra, muitas vezes você tem que ir lá no dicionário ver o que é isso. Se eu vi outro evangelho aí, anátema. Expressões muito complexas, tipo Ixúndia nas ilhargas. Então você tem que entender que, primeiro, o processo de tradução, seja para qualquer língua, você vai ter que fazer uma adaptação daquela língua. Porque senão a pessoa não vai compreender. Não dá para traduzir no original mesmo? Na íntegra? O literal, muitas vezes, é possível, mas outras vezes não. Por exemplo, você pega Gênesis 1. Bereshit bara Elohim et Shammai ve'etaretz. No princípio criou Deus e a terra. Está ali. Do jeito que está, é. Porém, ali tem uma expressão et. Aleph Tav. Essas duas letras, elas não têm tradução na nossa língua. Então, o que ela está fazendo ali? Agora, se você pegar esse texto. No princípio criou Deus, aí vem esse et. Os rabinos vão dizer que o et, Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav é a última. A tradição judaica vai dizer que Deus criou a palavra antes de criar o mundo, porque ele criou o mundo pelo poder da palavra. Então aquelas letras ali estão simbolizando que Deus ele vai começar a verbalizar. Eu acho lindo o 3, né? 3. Vaiomer Elohim Erior, Vaihior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então tudo pelo poder da palavra. Está aqui na mente de Deus, e ele vai trazer a existência pela sua palavra. Então, isso é muito profundo. Mas a tradução pode ser literal. Agora, por exemplo, descrições de idade, descrições de arquitetônicas, construção do templo de Salomão, etc., outros monumentos bíblicos. É muito complexo, medidas, tamanhos, você precisa trazer aquilo, tornar esclarecedor. Outra coisa também que acontece é expressões idiomáticas locais. Por exemplo, na Bíblia, se você ler atentamente, você vai ver que as pessoas eram ungidas de duas formas. Ou a unção ia no chifre de azeite ou ia no vaso de barro. Sim. Então eram diferentes. Agora, quando a pessoa era ungida no chifre de azeite, em muitos momentos, ao ler a Bíblia, a gente observa que Deus está honrando essa pessoa de alguma forma. Quando Ana tem Samuel, ela vai fazer a oração no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, ela vai agradecer a Deus porque Deus honrou a ela. E ela vai falar essa expressão, o Senhor, em hebraico, o Senhor aumentou o meu chifre. O que significa? Eu só quero que você entenda isso. Tem como traduzir isso para o português? O Senhor você vai ler lá, o Senhor aumentou. Na nossa cultura. É complicado. Você tem que buscar algo que vai dar o mesmo sentido. Exatamente. Isaías, por exemplo, tem um trecho que Isaías, na nossa tradução fica, trapos de imundície. E a tradução original é panos de menstruação. Que isso? É difícil. Então, o negócio é muito louco, né? É por causa do idioma, a gíria da época, talvez. Expressões muito idiomáticas. E outra coisa, quando entra na parte evangelística, a coisa fica um pouco mais complexa. Porque, por exemplo, se você entra numa tribo indígena, fechada, tô falando de gente que não tem internet, fechada mesmo, no meio do mato, não sabe o que é um celular. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento nenhum. O cara não tem uma padaria para comprar um pão francês. Aí você chega lá e fala, Jesus é o pão da vida. O cara não vai entender nada, porque ele não sabe o que é pão. Você vai ter para ele não faz sentido algum. Não faz sentido. Então,
A comunicação não é o que eu digo, é como você compreende. Isso as pessoas confundem. A boa comunicação não é a forma que eu estou falando, é como você está recebendo. Então, se eu vou pregar para uma pessoa, eu posso falar muito bonito. Aí a gente vai lá para 1 Coríntios 13. Sim. Eu posso pregar com a eloquência dos anjos, mas se eu não tiver amor, De eu nada. não passo. A Bíblia, a mensagem, vai traduzir de uma forma que eu gosto muito. Eu não passo de um rangido de uma porta enferrujada. Nossa, a gente só escuta assim, de nada valeria. Olha, Agora, essa é olha só bonita, a hein? frase, repita a frase agora. não passo de um rangido de uma porta enferrujada. Sabe aquela coisa incômoda? Deus está falando que a gente é isso se a gente não tiver amor.